A intenção era quase uma segunda natureza para ele. Depois de reunir monopartículas suficientes, Kyle pensou que logo poderia abrir mais canais de mana ao terminar. Leonard se aproximou dele, afirmando que pediria punição a Ron por suas ações. Confuso, Kyle perguntou o que ele queria dizer. Leonard explicou que, embora tivesse seguido as ordens de Ron, foi errado direcionar intenção assassina contra aquele a quem servia, portanto, ele buscaria punição. Kyle assegurou que isso não era necessário, mas se Leonard insistisse em relatar ao seu pai, ele deveria também mencionar que Kyle não queria que ele fosse punido. Fiel à sua palavra, Leonard relatou tudo a Ron, que ficou surpreso com o pedido de Kyle. Rimmon perguntou se era verdade que Kyle realmente havia pedido para que seu subordinado não fosse punido. Leonard confirmou, afirmando que as palavras de Kyle eram sinceras. Ron esclareceu que não era uma questão de não confiar em Leonard, mas simplesmente difícil de acreditar. Leonard reconheceu isso, admitindo que até ele tinha dificuldade em acreditar. Relatou que, quando Kyle calmamente enfrentou sua intenção assassina, ele também duvidou do que estava vendo. Rimmon refletiu, tentando entender como Kyle havia resistido à intenção assassina de um cavaleiro tão habilidoso quanto Leonard. Ele então perguntou o que Kyle fez depois, no jardim. Leonard, depois de um momento de reflexão, lembrou-se do vento frio e do som da água em movimento enquanto Kyle se sentava no jardim concentrado. Ele respondeu a Ron que Kyle havia meditado. Leonard se aproximou lentamente de Kyle e perguntou se ele sabia como meditar. Kyle respondeu que, quando era mais jovem, seu pai havia lhe ensinado um pouco de esgrima, e foi nesse período que ele também aprendeu a meditar. Ele mencionou então que havia desistido pouco depois, ao perceber que não tinha talento para isso. Kyle instruiu Leonard a garantir que ninguém o perturbasse enquanto meditava, pois isso interromperia seu foco. Leonard reconheceu o pedido e, mais tarde, relatou a Ron que Kyle permaneceu imóvel em meditação por 6 horas seguidas. Ron, espantado, perguntou se Leonard realmente tinha dito 6 horas e não 6 segundos. Leonard confirmou, deixando Ron incrédulo. Ele se lembrou de como, quando Kyle era mais jovem, tentou ensiná-lo esgrima. Como descendente da família Sutian, era esperado que Kyle seguisse o caminho da esgrima, e Rimmon esperava que Kyle se tornasse forte o suficiente para superar Eru. No entanto, Kyle não conseguiu lidar com o treinamento, reclamando que suas pernas estavam embaraçadas, o que enfureceu Ron. Ele repreendeu Kyle, dizendo-lhe para se levantar e lembrando de que nenhum descendente fraco jamais veio de sua família. Convencido de que Kyle não tinha talento nem determinação, Ron desistiu da ideia de que ele seguiria o caminho da espada. No entanto, agora, aquele mesmo Kyle havia meditado por 6 horas. Perplexo, Ron perguntou a Leonard se Kyle havia batido a cabeça ou se era possível que alguém mudasse tão rapidamente. Leonard o tranquilizou, dizendo que havia verificado tudo, incluindo a comida, e não encontrou nada errado. Ele admitiu que Kyle parecia diferente recentemente, não apenas em sua determinação, mas até na forma como o olhava. Estava claro que algo havia mudado. Ron, refletindo sobre isso, decidiu que, se Kyle estava finalmente começando a amadurecer, não era algo ruim. Ele disse a Leonard para continuar observando Kyle, e Leonard concordou. Enquanto isso, de volta ao seu quarto, Kyle se concentrava em reunir mana do ar ao seu redor. À medida que o mana se acumulava em sua mão, ele começou a canalizá-lo em seu corpo, aprimorando suas habilidades de percepção. Os sentidos aguçados permitiram que ele avaliasse a condição de seu corpo com precisão. Sentindo o mana fluindo por ele, Kyle decidiu tentar romper os canais de mana até o coração. O mana percorreu seu braço, perfurou o ombro, subiu pela espinha e, finalmente, alcançou o coração. Kyle rangeu os dentes de dor, mas sentiu uma onda de alívio quando o sistema indicou que o caminho até o coração havia sido liberado. O traço de canais bloqueados estava enfraquecendo, e pela primeira vez, Kyle pôde sentir o mana fluindo por todo o seu corpo. Eufórico, ele percebeu que havia conseguido reunir mana externo e liberar os canais que levavam ao coração. Isso significava que agora ele poderia usar magia. Determinado, ele cerrou o punho e decidiu começar um treinamento sério de magia. Naquele mundo, usar magia exigia a formação de um círculo de mana perto do coração. Quanto maior o nível de magia que se desejava usar, mais círculos era necessário formar. Criar múltiplos círculos levava tempo, e é por isso que aqueles que aspiravam a ser magos começavam seu treinamento cedo, geralmente entre os 5 e 8 anos de idade. Aos 12, deveriam ter formado o primeiro círculo para serem considerados aptos ao caminho de um mago. Pelos padrões daquele mundo, Kyle, com 13 anos, estava um pouco atrasado para começar a aprender magia. No entanto, isso foi quando ele era um NPC comum. Agora, olhando para sua janela de status, Kyle sabia que sua situação era diferente.
Com o talento dos caminhos de mana e seus canais de mana liberados até o coração, ele estava finalmente em condições de aprender magia. Tudo o que ele precisava fazer agora era formar seu primeiro círculo de mana. Ele ponderou sobre como criá-lo, se deveria tentar da forma que havia aprendido no jogo. Alguém bateu na porta, era Leonhard. Leonhard informou que seu pai havia levantado a restrição. Ele ficou surpreso, mas satisfeito ao ouvir isso. Leonhard acrescentou que a condição era que ele deveria acompanhá-lo, embora pudesse sair de seu quarto e andar pelo jardim, não poderia sair da mansão. Animado, ele concordou, sentindo que o acesso ao jardim já era um bom começo. Ele pensou que Leonhard devia ter falado bem com seu pai, confirmando que conquistar Leonhard primeiro havia sido uma boa ideia. No entanto, ele notou que a afeição de Leonhard havia diminuído em 20 pontos. Intrigado, ele se perguntou o que havia feito para receber uma pontuação de afeição negativa e lembrou que a inimizade de Leonhard estava em menos 50 quando ele rejeitou a hostilidade. Ele especulou se Leonhard havia sido tocado ao vê-lo meditar a noite inteira. Lembrando-se de como estava exausto após meditar por 6 horas, ele considerou se Leonhard era o tipo de pessoa que se inspirava com suor e esforço, como em esportes. Com uma ideia em mente, ele disse a Leonhard que o momento era perfeito, pois havia um lugar onde precisava ir com ele. Quando Leonhard perguntou para onde estavam indo, Kyle simplesmente respondeu que ele descobriria se o seguisse. Eles chegaram à biblioteca, e a bibliotecária ficou horrorizada ao vê-lo. Ele a cumprimentou, mas ela imediatamente questionou como ele havia chegado lá e correu até Leonhard para pedir explicações, lembrando de que Kyle estava proibido de entrar na biblioteca. Leonhard informou que Ron havia levantado a restrição, o que chocou ainda mais a bibliotecária. Com lágrimas nos olhos, ela se lembrou de como Kyle, anteriormente, havia jogado livros no chão e os rasgado em pedaços. Ela havia implorado para que ele não destruísse os livros raros que tinha obtido após viajar por todo o Império, mas ele havia ignorado seus apelos, afirmando que eles eram apenas papéis que ela não seria capaz de ler quando estivesse morta. Ele então os rasgou e os jogou fora, deixando-a em lágrimas. Leonhard lembrou que, após o incidente, Kyle havia sido banido da biblioteca novamente. Kyle se perguntou se aquilo realmente havia acontecido. Limpando a garganta para chamar a atenção deles, ele disse à bibliotecária que tinha vindo para ler livros e perguntou se havia algum relacionado à magia. Tanto Leonhard quanto a bibliotecária olharam para ele com confusão. Ela respondeu que, embora não tivessem muitos, havia livros introdutórios para iniciantes, porque a família do Duque sempre enfatizou a espada ao invés da magia. Kyle disse que isso seria suficiente e pediu um livro que explicasse como formar círculos. Pouco depois, Kyle começou a ler sobre o mana, a força que cria tudo, uma forma de energia sobrenatural. O texto também mencionava que a energia sobrenatural era um termo definido pelo estudioso Joshua Allen, associado à sua história de nascimento. Frustrado, Kyle questionou se aquele era realmente um livro introdutório e por que era tão complicado. Exausto, ele se deitou, duvidando que crianças de 7 anos pudessem entender tal material, pensando que parecia mais uma tese de universidade. Ele se perguntou se realmente precisava ler tudo aquilo, quando, em um jogo, uma janela de status apareceria e o conhecimento seria aprendido automaticamente. De repente, a janela de status mostrou que sua habilidade de percepção havia sido ativada. Surpreso, ele observou enquanto a habilidade começava a traduzir o texto do livro de nível básico. Depois que o livro inteiro foi traduzido, um processo de carregamento apareceu diante dele. Quando chegou a 100%, a tradução do livro introdutório estava completa. Maravilhado, Kyle percebeu que a habilidade de percepção também podia funcionar como um tradutor. Após lançar um olhar para os livros ao seu lado, Kyle decidiu que não havia necessidade de permanecer mais tempo na biblioteca. Ele chamou a bibliotecária, Alice, e instruiu-a a trazer mais livros introdutórios sobre a formação de círculos, informando que os levaria todos emprestados. De volta ao seu quarto, Leonhard colocou os livros na mesa e relatou que aquele era o último lote de todos os livros que Kyle havia solicitado. Satisfeito, Kyle elogiou Leonhard por carregar os livros com tanta eficiência. Empolgado, Kyle examinou os livros com entusiasmo, o que levou Leonhard a perguntar se ele tinha certeza sobre pegar tantos emprestados de uma vez. Confuso, Kyle perguntou o que ele queria dizer. Leonhard explicou que Alice estava muito preocupada e implorou para que ele garantisse a devolução segura dos livros emprestados, já que eram raros e insubstituíveis, mesmo que ela vendesse toda a sua propriedade. Kyle o tranquilizou, dizendo para não se preocupar, confiante de que terminaria de ler todos rapidamente. Ele brincou, perguntando se estavam preocupados que ele pudesse queimá-los. Leonhard, lembrando de como Kyle costumava desprezar a leitura, comentou em voz alta sobre o interesse repentino. Sua curiosidade aumentou ao notar que os livros eram sobre o uso de mana e os fundamentos da formação de círculos.
Surpreso, Leonhard lembrou a Kylie que sua doença de Hermose bloqueava os canais do corpo, impedindo o fluxo de mana e aura. Antes que Leonhard pudesse terminar, Kylie o interrompeu, afirmando que aprender magia seria realmente difícil para ele, e perguntou se era isso que Leonhard pretendia dizer. Leonhard se desculpou por ultrapassar os limites, mas Kylie o tranquilizou, dizendo que ele estava correto. Ele reconheceu que todos na casa provavelmente pensavam o mesmo e que o que ele estava fazendo devia parecer estranho para eles. Isso pegou Leonhard de surpresa. Kylie então esclareceu que, como o infame filho mais novo deserdado, ninguém se surpreenderia se ele agisse de maneira estranha mais uma ou duas vezes. Ele acrescentou que ler não prejudicaria ninguém e disse entender por que Leonhard estava preocupado, temendo que outro fracasso pudesse afundar Kylie ainda mais em desespero. No entanto, Kylie lembrou a Leonhard que, como já havia dito antes, não tinha intenção de morrer jovem. Com um leve soco no ombro de Leonhard, Kylie jurou que faria tudo ao seu alcance para ter sucesso. Ele então se dirigiu para a sua cama, anunciando que era hora de se deitar e ler mais um pouco, deixando Leonhard surpreso. Leonhard observou enquanto Kylie se deitava, pegava um livro e sorria feliz. Isso trouxe à tona uma lembrança do jovem Kylie Sirion que ele conhecera, um menino chorando no salão de treinamento, chamando por seu pai. Leonhard havia se aproximado dele, preocupado, e perguntou por que estava chorando. Kylie respondeu, com lágrimas nos olhos, que seu pai havia lhe dito que não precisava de alguém como ele. Leonhard tentou consolá-lo, preocupado com seu estado frágil. Enquanto Leonhard pegava um dos livros, refletiu sobre como Kylie, que antes era apenas uma criança chorosa, agora estava lentamente mudando. Ele então olhou para sua janela de status e ficou chocado ao ver que a pontuação de favorabilidade de Kylie em relação a ele havia aumentado para 0, já não era mais os menos 30 de momentos atrás. Intrigado, Leonhard se perguntou o que poderia ter causado um salto repentino de 30 pontos. Colocando o livro em sua cama, Leonhard disse a Kylie que estaria esperando do lado de fora se ele precisasse de algo. Pego de surpresa, Kylie gaguejou uma resposta de reconhecimento, sorrindo enquanto Leonhard saía do quarto. Kylie ficou se perguntando se sua leitura havia causado a mudança na favorabilidade. Ele questionou por que não houve mudança na biblioteca e especulou que Leonhard talvez tivesse uma simpatia pela persistência. Kylie riu baixinho, pensando que devorar tantos livros de uma vez poderia ter contado como persistência aos olhos de Leonhard, concluindo que Leonhard era de fato um cara estranho. Enquanto isso, Leonhard, caminhando do lado de fora do quarto de Kylie, sorriu. Assim que Leonhard se foi, Kylie sentiu uma onda de alívio. Finalmente, sozinho e cercado por livros, ele se sentou e decidiu que era hora de mergulhar de verdade em seus estudos. Ativando sua Insight, começou a decodificar o texto nos livros. Para sua surpresa, todos os livros começaram a ser traduzidos e processados a uma velocidade incrível. Ele notou que a Insight funcionava dezenas de vezes mais rápido do que a leitura normal, com até as partes mais difíceis do texto sendo armazenadas como dados facilmente compreensíveis. O sistema então o notificou que os princípios da formação de círculos haviam sido digitalizados e salvos. Sua compreensão havia aumentado, e todos os livros ao seu redor haviam sido completamente decodificados. Empolgado com a velocidade e facilidade do processo, Kylie clicou nos princípios da formação de círculos para passar para a próxima etapa, formar um círculo usando os dados decodificados. O sistema confirmou que ele havia entendido os princípios da formação de círculos e atendia aos requisitos mínimos para formar seu primeiro círculo. Ao encarar o círculo dourado à sua frente, Kylie sabia que, direcionando a mana ao longo do caminho dourado, ele poderia formar o círculo. Empurrando o caminho dourado em direção ao seu coração, ele ordenou que se movesse para dentro de si. A força do caminho dourado entrando em seu corpo fez com que os dados dos livros ao seu redor voassem, e o sistema mostrou que a mana estava seguindo o caminho dentro dele. Kylie sentiu uma dor aguda no peito, como se seu coração estivesse queimando, mas sabia que tinha que suportar ou a mana iria reagir de forma negativa e danificar seus órgãos. O círculo mágico começou a se formar em seu coração enquanto ele suportava a dor, dizendo a si mesmo para aguentar um pouco mais. Quando o caminho dourado finalmente começou a desaparecer, deixando para trás um círculo mágico completo, a dor se tornou quase insuportável. Ele gritou internamente, incentivando-se a aguentar só mais um pouco. Momentos depois, o caminho dourado desapareceu, deixando um círculo mágico perfeito dentro do coração de Kylie. A dor diminuiu, e Kylie abriu os olhos, se perguntando se havia conseguido. O sistema confirmou que ele havia formado com sucesso seu primeiro círculo. Seus canais bloqueados haviam enfraquecido, e seus caminhos de mana haviam se intensificado. Agora, ele poderia armazenar mana refinada dentro do círculo. Radiante, Kylie se levantou, gritando triunfantemente que havia conseguido.
No entanto, sua celebração foi interrompida por uma onda de tontura que o atingiu. Notando a luz brilhante fora da janela, ele percebeu que já era manhã, ele havia passado a noite em claro. Antes de perder a consciência, Kyle pensou consigo mesmo que Leonhard e Erciel certamente o repreenderiam por isso, e então ele desabou no chão. Pouco depois, Erciel entrou no quarto, trazendo seu café da manhã. Ela soltou um grito de choque ao vê-lo deitado no chão, cercado por livros, e correu até ele, preocupada, gritando para perguntar por que ele estava no chão e o que era tudo aquilo com os livros. Em apenas uma noite, Kyle havia usado toda a mana que acumulou para formar seu primeiro círculo, um novo capítulo em sua vida como Kyle Sirion, o mago oficial, havia começado. Mais tarde naquele dia, Alice ficou horrorizada ao ver a bagunça de livros quando Leonhard os devolveu. No entanto, Leonhard tentou confortá-la, dizendo que, pelo menos, nenhum dos livros estava danificado. Dias depois, na cozinha, Erciel preparou cuidadosamente a refeição de Kyle. Quando ela colocou a guarnição em cima da carne, suas preparações estavam completas. Ela sorriu, lembrando-se da reação de Kyle à última refeição que ela lhe trouxe e como ele a elogiou como incrivelmente deliciosa, exatamente como ele esperava dela. Pegando a bandeja, ela se virou para levar a comida a Kyle, mas um grupo de criadas bloqueou seu caminho, perguntando se a comida era para ele. Ela confirmou que sim. Rai se adiantou, dizendo a Erciel que elas entregariam a comida por ela para que ela pudesse descansar. Confusa, Erciel perguntou do que ela estava falando, mas Rai lembrou-a de que servir a Kyle era a responsabilidade de Sally e que Erciel era apenas uma substituta temporária. Sally interveio, mencionando que a personalidade de Kyle havia melhorado recentemente e sugeriram retornar ao arranjo original. Erciel encarou-as por um momento antes de responder que não queria, e que se elas tinham reclamações sobre o trabalho ou queriam mudanças, deveriam conversar diretamente com Kyle. Furiosa, Rai gritou para Erciel parar, mas Erciel continuou andando. Antes que ela pudesse deixar a cozinha, outra criada entrou, olhando para ela. A tensão cresceu enquanto Rai continuava gritando, perguntando se Erciel realmente achava que era especial. Erciel não disse nada e deixou a cozinha, ignorando os olhares das criadas. Ao chegar no quarto de Kyle, Erciel sorriu ao ver Kyle saboreando a refeição que ela havia preparado. Ela perguntou se a comida agradava ao seu paladar e mencionou que havia adaptado a receita que ele havia ensinado na última vez. Kyle elogiou sua cozinha, dizendo que suas habilidades estavam melhorando dia após dia. Timidamente, Erciel admitiu que havia praticado arduamente todos os dias e até havia aprendido algumas novas receitas com o chefe de cozinha. Kyle elogiou sua diligência e esforço. Depois de terminar a refeição, Kyle colocou os talheres e perguntou sobre o progresso dela com a magia espiritual, o que a deixou visivelmente preocupada. Ele ordenou que ela trouxesse o livro introdutório sobre magia espiritual que lhe dera, o qual ela rapidamente foi buscar. Abrindo o livro, Kyle perguntou até onde ela tinha lido, e ela respondeu que estava cerca da metade. Quando Kyle examinou o livro, ele se surpreendeu ao ver as páginas desgastadas e as anotações detalhadas. Percebeu que Erciel havia estudado diligentemente. Kyle sabia que, vindo de uma família nobre, ela tinha uma boa educação básica, então sua velocidade de aprendizado não era lenta. Ele também considerou que, dada sua idade, ela era bastante talentosa, e seria ideal desenvolver suas habilidades gradualmente ao longo do tempo. No entanto, ele suspirou, dizendo a ela que, em seu ritmo atual, isso não seria suficiente, o que a deixou surpresa. Kyle entendeu que não tinham o luxo do tempo. Em 2 meses, a família Celtian realizaria a cerimônia de sucessão do herdeiro, e nesse dia, o golpe liderado pelo segundo filho, Adel, ocorreria. A família Marquis cairia, e Erciel, pegando-se no caos, perderia a vida. Kyle sabia que ela precisava se tornar mais forte antes disso. Ele disse a Erciel que, por enquanto, deveria deixar a cozinha para outra pessoa e se concentrar apenas em seus estudos. Ele explicou que isso ajudaria a se concentrar melhor, e faria com que Sally assumisse novamente o serviço, para que ela não se preocupasse. Para sua surpresa, Erciel fechou os punhos e gritou não, em desacordo. Surpreso, Kyle chamou seu nome em confusão. Gaguejando, ela jurou que trabalharia duro, continuaria estudando magia espiritual e manteria a cozinha sem negligenciar nenhuma das tarefas. Com lágrimas nos olhos, ela implorou a ele para não deixar que outra pessoa o servisse, suplicando para manter suas responsabilidades. Seu olhar sincero, cheio de lágrimas, deixou Kyle atordoado. Naquele momento, ele entendeu algo mais profundo. Erciel havia perdido tudo quando sua família desmoronou. Ela havia passado de filha de um baronete a escrava e, agora, a criada. Ela perderá contato com sua família e nem sabia se estavam vivos. Era natural que ela se sentisse insegura.
Assim que ela começou a se ajustar à vida como criada e encontrar alguma estabilidade, ele a havia empurrado repentinamente a priorizar o estudo da magia espiritual. Claro, ela ficaria confusa. Ser criada havia lhe dado um senso de propósito e segurança, o que era a razão pela qual isso tinha precedência sobre seus estudos de magia. Kyle percebeu que Erciel deve ter temido que, se não conseguisse desempenhar suas funções como criada adequadamente, poderia ser expulsa da mansão. Ele compreendeu que era sua culpa por não ter explicado a situação claramente. Com gentileza, ele lhe perguntou se ela se lembrava do que ele havia dito quando a trouxe para a mansão, lembrando-a de que ela agora era sua. Ele a reassurou que nunca abandonou seus protegidos e sempre os protegeria, o que a fez parar de chorar, surpresa. Suavemente, Kyle disse a ela que não estava pedindo para aprender magia espiritual sem razão. Ela era uma excelente criada, suas habilidades culinárias eram notáveis, e ela era diligente e meticulosa. Se ela continuasse a trabalhar duro, poderia ser promovida a criada-chefe. No entanto, ele lembrou-a de que havia muitas outras criadas na mansão, o que significava que muitas poderiam substituí-la nessa função. Em pânico, Erciel o chamou, mas Kyle calmamente lhe pediu que considerasse o que aconteceria se ela se tornasse uma maga espiritual. Ele explicou como magos espirituais habilidosos eram raros e respeitados. Ele disse que ela se tornaria uma grande pessoa, o maior mago espiritual, e todos a admirariam. Ela se destacaria acima de todos, e ninguém no mundo poderia substituí-la. Kyle então perguntou como isso soava, observando que era incrível. Erciel ainda hesitava, preocupada, se perguntando se realmente conseguiria. Kyle a reassurou com confiança, dizendo que ela absolutamente poderia. Entregando o livro de volta a ela, ele a disse mais uma vez que ela poderia se tornar a maior maga espiritual e que ele acreditava nela. Erciel, feliz e encorajada, aceitou o livro, respondendo que trabalharia duro porque ela confiança nele. Ela abraçou o livro com força, e o sistema notificou a Kyle que a afeição dela por ele havia aumentado em 60. Surpreso com sua resposta, ele a encorajou com alegria, sentindo-se contente com sua confiança. Depois, Kyle nomeou oficialmente Erciel como sua criada pessoal, confiando a ela a maior parte de seus assuntos pessoais para garantir que pudesse estudar e trabalhar em paz. Ele a moveu para fora dos alojamentos compartilhados das criadas e deu a ela um quarto privado. Quando mostrou a ela o quarto, ela ficou maravilhada. Ele sabia que não era apenas melhor para seus estudos, mas também para sua segurança. Além disso, assim, ela não precisaria se preocupar em ter conflitos com as outras criadas. Erciel expressou o quanto adorava o quarto, especialmente porque era tão próximo ao dele, o que deixou Kyle atordoado por um momento. Ele perguntou se isso era o que ela mais gostava, pensando que ela poderia ser bastante apegada, ao que ela respondeu alegremente, sim. Kyle então disse sinceramente que deveriam trabalhar duro juntos e sobreviver a qualquer custo. Mais tarde, enquanto Erciel estava na biblioteca, ela notou alguém caminhando do lado de fora. Ela olhou pela janela e viu Kyle andando com Leonhard. Kyle acenou para ela e, embora ela tenha se surpreendido por um momento, sorriu calorosamente para ele. O sistema mostrou que sua afeição por ele havia aumentado em 65. Enquanto isso, na mansão principal, Eide se aproximou do segundo Lorde, Adel Surion, pedindo um momento de seu tempo para entregar um relatório. Depois de ouvir o que ela tinha a dizer, Adel ficou interessado. Ele perguntou se ela estava dizendo que Kyle havia mudado, ao que a criada confirmou. Ela ainda informou que Kyle tinha se dedicado a exercícios físicos e fortalecimento, além de dedicar tempo significativo ao estudo da magia. A personalidade de Kyle também havia melhorado, ele não mais explodia em raiva ou agredia os servos. Adel, surpreso que seu tolo irmão mais novo parecia ter amadurecido, comentou que, como segundo irmão, era hora de visitar Kyle. De volta ao anexo, depois de acenar de volta para Erciel, Kyle continuou caminhando com Leonhard. Ele ordenou a Leonhard que o levasse a um grande espaço aberto em algum lugar fora de vista. Curioso, Leonhard perguntou o que ele estava planejando, ao que Kyle respondeu que queria realizar um experimento mágico. Isso surpreendeu Leonhard, que, confuso, perguntou o que ele queria dizer com experimento mágico.